fazer a obra. Você encontrou o livro de Jó, capítulo 27, versículo 8 e versículo 9? Amém? Amém. Ou misericórdia? Amém. Empreste sua Bíblia, ajude o irmão ou a irmã que está ao lado. Na minha versão, está na página 482, e a palavra do Senhor diz assim: porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Questões importantes para as nossas vidas. Que todo o povo do Senhor diga amém. Amém. Eu vou ser redundante e vou ser repetitivo, mas esse texto é maravilhoso. Ele devia nos levar às lágrimas. Quando a gente lê essas perguntas, a gente devia chorar de alegria, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos para ver as suas maravilhas. Um homem não poderia escrever esses dois versículos. Um homem não poderia preparar a humanidade para viver nessa vida de uma maneira tão clara e aberta. Somente alguém soberano, santo, eterno, criador, alguém subexistente, que existe na verdade antes do mundo ser criado, poderia escrever esse texto tão contundente, tão importante para a nossa vida, tão verdadeiro, irmãos. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? É a pergunta. Esse versículo surge do capítulo 25. Se você voltar a sua folha, uma folha, você vai se deparar com o versículo 25. Bildade era um amigo antigo de Jó. E ele entendia que estava prestando um serviço teológico para Jó, tentando apontar a razão do sofrimento de Jó. Bildade foi daquele amigo que achava que estava fazendo um favor para o outro amigo e tentando dizer: você está sofrendo por causa disso, daquilo. Ele usava até a própria Bíblia para explicar determinadas coisas, mas na verdade ele estava fazendo um desserviço. Ele estava falando coisas que Deus nunca falou. Ele estava tentando explicar coisas inexplicáveis. E Jó, que mais adiante, para aqueles que não conhecem bem a história de Jó, ele mesmo, no ápice do seu sofrimento, que aqui Jó está experimentando um sofrimento certamente maior do que todos os que nós já passamos nessa vida. Ele, no capítulo 26, se você olhar, ele não fala de si. Ele não responde nem os amigos. Os amigos, na verdade, falaram, e ele só ouviu. Jó se calou. Falaram, e Jó só está quieto. Eu até aprendi, na hora do meu sofrimento dos outros, se tem algo sábio a se fazer, é ficar quieto. Porque tem gente que quer explicar o sofrimento, justificar o sofrimento, e às vezes só fala besteira. Quando a gente vê alguém sofrendo, ou a gente está sofrendo, a melhor coisa é a gente ficar quietinho. Jó teve essa sabedoria. O capítulo 26 é esplêndido. Eu vou ler, eu acho que uma parte ou todo para você. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere estas palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? As almas dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas.
encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus. A sua mão fere o dragão veloz. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que leve sussurro temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Jó exalta a soberania de Deus. Ele está morrendo, ele está sofrendo. Ele está sofrendo tudo que você possa imaginar de pior e mais um pouco. E ele não fala sobre si, não fala sobre seus problemas, mas ele exalta a Deus. Ele diz, ele é grande. Ele é grande, ele é exaltado. E Jó prossegue no capítulo 27, falando algo assustador. Se você conhece a história de Jó, e eu vou contar um pouquinho para você daqui a pouco. Ele no capítulo 27, ele vai dizer, ainda que eu esteja leproso aqui, ainda que tudo dê errado, o mais importante da minha vida é estar com esse que é soberano. Isso é uma loucura, humanamente falando. Eu estou aqui com lepra, ninguém me quer, mas eu sei que eu tenho um Deus e Ele está comigo. Isso é importante. É uma coisa impressionante, irmãos. E eu não vou ler porque eu falarei mais adiante. Como isso pode acontecer? Ele estava sofrendo, mas tinha paz. E quantos não estão sofrendo, mas não têm paz? É uma lógica maluca, só poderia ser uma lógica divina. E aí a gente vai observar algo tremendo. Porque só para a gente ter uma noção, Jó estava na penúria, estava em grande e desoladora miséria. Ele não tinha dinheiro, seus filhos tinham morrido, sua esposa tinha o traído, ele estava sem família, os amigos o abandonaram, ele estava sem saúde, se arrastando pelo chão, porque ele estava com um tumor do alto da cabeça até a sola dos seus pés, causando febre a nível insuportável. A febre era tão grande devido aos tumores que ele tinha no seu corpo, que alguns apontavam como hanseníase, que aquilo causava uma febre, tipo febre reumática. Essa é a situação desse homem, que na hora da crise, que os amigos tentam dizer, você tem um pecado secreto, cara. Não é possível alguém sofrer assim. Se você está sofrendo assim, é porque a mão de Deus te pesou. Você parecia um cara bonitinho, mas você é sujo. Era esse tipo de coisa que os amigos dele falavam. É por isso que a gente tinha que ter respeito. É por isso que o orgulho na comunidade cristã e no coração do crente é maldito. Quem tem orgulho no coração não vai entrar no céu. Pode ter certeza que tem carteirinha sacramentada no inferno. Porque a vida ela não foi feita para a gente tentar explicar o sofrimento das pessoas, irmãos. O sofrimento das pessoas só tem um propósito: colocar ternura no nosso coração, porque aquele que sofre pode ser a representação do que eu vou passar daqui a algum tempo. E a mão que muitas vezes eu levanto é a mão que vai me levantar depois. Mas nós, às vezes, no topo do nosso sucesso e da nossa arrogância, nós olhamos as pessoas sofrerem e falamos assim: deve ter pecado. Tá vendo? Está pagando o preço. O verdadeiro crente não devia fazer isso. O verdadeiro crente devia dizer assim: eu não sei se você errou, se acertou, eu estou aqui para te abençoar. Os amigos de Jó não fizeram isso. Caluniaram ele, condenaram ele, julgaram ele. Mas ele não perdeu a fé. Ele não perdeu a sua consciência de Deus. Isso é lindo. Sem ninguém, sem nada, mas ele diz: eu tenho um Deus, as circunstâncias não vão me afetar. Meus amigos que eram amigos, que agora me acusam, também não vão me afetar. E aí a gente tira uma lição. Quantas vezes nós falamos, as circunstâncias abalam? Quando a gente realmente tem fé no Senhor, as circunstâncias não nos abalam, porque nós somos o que somos, crentes lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E aí nós temos fé, mesmo quando a turbulência vem, mesmo quando a tribulação vem. Nós não somos movidos por circunstâncias, nós somos movidos pela fé no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que o justo viverá por fé.
Você sabe que Jó era rico pra caraca. Pensa numa pessoa rica, Jó era muito rico. Mas você sabe que num determinado momento veio um vento, derrubou a casa onde seus filhos comiam um delicioso churrasco, e de uma vez só morreram 7 filhos. Você sabe disso? Se você não sabe, você está sabendo. Enterrar um filho já é difícil, imagine enterrar 7. Houve sucessivas tragédias naturais, provocadas pelo próprio Deus, não pelo diabo. Houve bloqueio das finanças. Ou seja, depois de enterrar os filhos, Jó descobriu que não tinha mais dinheiro, que estava na miséria. Instantes, num piscar de olho. Quando ele perde tudo, a mulher dele fala para ele: cara, tu frequentou a igreja errada. Não é possível alguém cantar, louvar, servir o Senhor e está passando esse sufoco que você está, meu filho. Você pensava que era crente, abandona esse Deus. E aí a gente tem aquele texto maravilhoso onde ele diz para a esposa: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém. A gente precisa de crente assim hoje em dia, né? E quando ele pensava que tinha acabado o sofrimento, enterrou filho, ficou falido, sem dinheiro, sem amigo, no decorrer do dia ele começa a olhar para o corpo dele, começam a estourar tumores. Você já teve furum? Ou furum, como alguns falam? Ele teve desse tipo de tumor, daqui, da ponta da cabeça até o pé. Se não bastasse, aquilo criou uma espécie de infecção. E a febre começou a aterrorizar os próprios ossos. Ele sentia dores terríveis durante dias, talvez meses, talvez anos. Você sabe que isso tudo passou. Jó foi fiel, não negou a Deus. O Senhor deu o dobro de filhos, deu o dobro de dinheiro. Eu só não sei se foi com a mesma mulher que deu os filhos, mas Jó recuperou tudo. Mas nessa noite eu não quero falar sobre isso. O que eu quero falar é sobre algumas questões muito importantes na nossa vida que foram extraídas da experiência de Jó. Tem pessoas que dizem assim: eu tenho que apanhar para aprender. Não faça isso, meu irmão. Você pode aprender com a experiência de quem errou e também com a experiência de quem acertou. E Jó acertou. Jó viveu um sofrimento. Você sabe que Jó não tinha pecado. Você sabe que Deus lançou todo esse sofrimento. Você não me pergunta por que Deus fez isso. Quando chegar no céu, você bate lá na sala do trono e fala assim: me dá uma explicação, por que Jó sofreu aquilo? Porque o cara era santo, dizimista, cantava, frequentava, trabalhava para Deus, mas Deus mandou tumor para ele, matou os filhos dele. Deus fez tudo isso. O que eu acho que é interessante é as conclusões que Jó traz nesse capítulo 27 da experiência traumática que ele teve. Jó viveu uma tragédia, e da tragédia o Senhor colocou esse livro. Eu não sei se você sabe, mas Jó viveu na época de Adão e Eva. Eu não sei se você sabe disso. O livro de Jó está quase no meio da nossa Bíblia, mas ele é possivelmente o livro mais antigo das Escrituras. Jó viveu naquela época bem antiga. E isso é algo muito... Não é à toa que o livro de Jó até hoje é muito lido. O livro de Jó marcou a minha vida. Muitos aqui sabem que eu perdi uma filha com minha esposa aos 7 meses de vida, já nascida. E Deus me preparou com ela exatamente no livro de Jó, porque numa classe de catecúmenos, nós estávamos para nos batizar. Eu queria ler e o meu pastor disse assim: já leu o livro de Jó? Eu estava lendo tanto, já leu? Eu falei: não. Deus ali estava preparando minha alma, porque eu li essa história toda, e quando aconteceu a tragédia, a gente ficou arrebentado, estado de choque. Mas a gente sabia que tinha um Deus que estava no controle de todas as coisas, e aquilo ali de alguma maneira servia para a glória dele. Eu não pensava nem em ser pastor, aliás, eu nunca pensei nisso, mas eu acho que o capítulo 27 vai nos dar algumas dicas no sentido de, olha, quando algumas coisas acontecerem, aprende com Jó essas lições, essas conclusões que ele chegou. Eu acho muito engraçado essa pergunta que ele faz, as perguntas. Porque qual será a esperança do ímpio? Ele é bem contundente. No capítulo 27, tentando dar uma resposta aos amigos, qual será a esperança do ímpio? E essa pergunta eu já faço para você. E quando lhe for cortada a vida? Já tinha concepção de que todo mundo ia morrer. Ele fala assim: qual a esperança do ímpio? Quando morrer. Quando Deus arrancar a alma. Jó não diz que a morte é algo assim natural. Não, Jó diz que Deus vem e arranca a alma da pessoa. E nós temos alguns médicos aqui nesta noite. E alguns certamente já
viram ali a morte, um paciente partir. Mesmo no processo de ressuscitação, às vezes não flui. Não está no médico manter a vida, ele faz a parte dele. Mas quando é para ser, já era. E agora? Para onde foi essa alma? É o que Jó está falando. E mais impressionante, Jó não está dizendo que o demônio pega essa alma, a que a morte aconteceu, que foi para uma melhor, ou foi descansar. Não, Jó está dizendo assim, Deus arranca a alma da pessoa. Chega uma hora que Deus arranca. E qual vai ser a esperança dessa pessoa que teve a alma arrancada? Ele vai mais adiante. Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? E a tribulação aqui é da hora da morte. Eu não sei se você já viu um ímpio morrer, meu irmão. É uma coisa agonizante. Aquele filho do capeta lá em inglês, que eu esqueci até o nome dele. Galileu Galilei não. Enfim. É um cara importante. Se alguém lembrar, me fala. Ele colocou no coração que ele ia destruir os crentes. Que ele ia acabar com a Bíblia no mundo inteiro. O bichinho morreu. Sabe como? Maluco. Cara inteligente, é importante, eu vou lembrar esse trem. Inteligentíssimo. Ele foi importantíssimo na história das artes. E ele dizia que ele ia destruir o cristianismo, que ele ia desmentir tudo. Ele ficou maluco, ficou doido. Ficou perturbado. A sociedade bíblica inglesa comprou a casa dele, transformou a casa dele num centro de distribuição da Bíblia. Porque o diabo, toda vez que levanta alguém para destruir a Bíblia, Deus derruba ele, porque Deus é Deus. Está lá, essa história linda e marcante. A gente deve olhar com carinho para essas coisas. E o que mais nos afeta para compreender a verdade bíblica é exatamente o sofrimento. Quantas pessoas eu tenho aqui nesta noite, e até eu mesmo me incluo nisso, quantas vezes nós estamos passando por lutas, e nós desanimamos na fé, e nós enfraquecemos. Tem gente que diz, não, você está fraco, você está pecador. Não, irmãos, todos nós enfraquecemos, todos nós às vezes entramos em crise, porque as lutas às vezes não são fáceis. O erro é que quem não está passando luta, às vezes não se prepara para enfrentar o sofrimento. Aí quando vem o sofrimento, está despreparado. Às vezes a gente está vivendo um momento tão bom na nossa vida, que a gente acha que não vai vir sofrimento. E aí quando o sofrimento vem, a gente é pego de surpresa. Mas dá para se preparar para o sofrimento, porque a Bíblia fala de sofrimento. E por isso que a gente precisava ter compaixão mais das pessoas. O sofrimento tem algo fantástico. Eu gostei do que o Charles Swindoll disse. Ele falou o seguinte a respeito desses versículos: o sofrimento nos ajuda a esclarecer as nossas prioridades e nos concentrar nos objetivos certos. Quanto maior a dor, tanto mais clara a visão. Quanto mais sofremos, tanto melhor determinamos o que realmente importa. Durante o processo, substituímos o conhecimento pela sabedoria. Jó, quando passou pelo sofrimento, ainda que sem merecer aquele sofrimento, ele, em vez de ser conhecedor, ele passou a ser sábio. Ele cresceu no meio do sofrimento. Ele passou a perceber que determinadas coisas importam. Outras coisas não importam tanto. Ele passou a dar prioridade a determinadas coisas, e nós temos nos perdido muitas vezes porque nós não temos prioridades. Nós abraçamos o mundo com as pernas, queremos fazer tudo e vivemos como loucos. Não temos prioridades e nem sabemos na nossa vida o que de fato importa. E Jó nos traz essa lição de que o sofrimento lapida a nossa alma, lapida as nossas decisões. Às vezes a gente quer ser gigante no mundo, quando poucas coisas trariam paz e alegria para a nossa vida. É engraçado, o Charles Swindoll, ele é um pastor muito abençoado, um escritor. Você sabe que até hoje, o dia 11 de setembro nos Estados Unidos da América é algo marcante. Até hoje, igrejas se reúnem no dia 11 de setembro. Isso já passou anos, né? Uma década. Mas até hoje, quando chega dia 11 de setembro, aliás, quando começa a chegar o final de agosto, os americanos entram em desespero. Mas eu queria dizer para vocês algumas frases que o Swindoll separou,
sobre pessoas que foram destruídas no World Trade Center, nas Torres Gêmeas. Pessoas que tiveram as suas vidas arrasadas por aquela tragédia, por um bando de terroristas que quis matar gente que era inocente. Olha só, um soldado nova-iorquino, sobrevivente, disse assim: como resultado dessas atrocidades, jamais considerarei novamente a nossa liberdade como garantida. Ele aprendeu na hora da tragédia. Quantas vezes a gente acha que a nossa vida está segura? Quantas vezes a gente acha, está tudo tranquilo, olha, isso aqui não mexe, tem um avalanche mexe. Esse soldado aprendeu. Mas tem uma viúva de meia idade, perdeu o marido. Ela ficou arrasada e ela escreveu o seguinte: guarda no seu coração. Eu agora abraço apertado meus filhos todos os dias. Digo a eles que os amo, todas as manhãs e todas as noites, antes de nos deitarmos. Ó, a diferença do que importa e do que não importa. Precisou haver uma tragédia, um sofrimento para ela aprender isso. Eu acho que eu preciso, mas meu filho é meio rebelde, ele me dá uns beijos de vez em quando, né? A partir de hoje ele vai me dar uns beijos. A gente dorme amanhã quando está com um defunto ao lado. A vida é breve. Mas tem um corretor milionário que tinha um escritório e tinha muitos corretores a serviço dele. 48 anos ele tem e perdeu muita gente ali querido. E ele escreveu o seguinte anos depois: eu decidi não me dedicar tanto ao meu negócio e à minha carreira. Minha família e meus amigos se tornaram agora mais importantes para mim. Você já pensou? Quanta gente só trabalho, só dinheiro, e depois a família destrói e diz assim: meu Deus, mas você destruiu sua família, porque você não teve prioridade, você não teve foco, você não estabeleceu o que era prioritário. E a gente normalmente só dá valor a determinadas coisas quando a gente perde. E hoje eu convido você, veja o que você tem, veja o que Deus te deu. Porque um dia você pode perder o que você tem e você vai chorar amargamente, não por falta de aviso, porque a Bíblia fala, ensina e nos mostra. Pensa hoje, comece a pensar quais são as suas prioridades. O sofrimento de Jó traz isso para as nossas vidas. Swindoll diz que o sofrimento ajuda a eliminar a névoa que o sucesso e a prosperidade criam. Às vezes o sucesso e a prosperidade criam uma névoa, fazendo da nossa vida o que ela quer. Aí o sofrimento vem e nos coloca pequenininho. Eu achei lindo que ele escreve, concluindo esse raciocínio. Ele diz assim: eu não me lembro de ter ouvido um profissional antes bem sucedido, agora morrendo de câncer, deitado numa cama de hospital, dizer: gostaria de ter passado mais tempo no meu escritório. Pega! Isso é verdade ou não é, irmãos? Pega, o cara pode ter sido extremamente bem sucedido. Vai lá quando ele estiver morrendo de câncer. Veja se em algum momento ele vai dizer: que saudade do meu trabalho. Eu queria ficar mais algumas horas trabalhando. Não, ele vai dizer assim: que arrependimento de ter destruído minha família. Que arrependimento de ter abandonado o Senhor. Que arrependimento de não ter amado, de não ter perdoado. Que arrependimento, eu briguei por tanta coisa boba, por coisa tão pequena. Por que eu fiz isso? Agora estou aqui nessa cama e não dá para voltar, porque o Senhor está arrancando a alma dele. Você está dando valor ao quê? Se Jó pudesse falar, ele confirmaria tudo que o Swindoll escreveu. Pensa nessas coisas que eu estou falando, nesse momento que a gente está tomando ceia. Era bem possível, e daí eu quebro uma regra da retórica sagrada, que eu assumisse a presidência do Centro-Oeste do Rio de Janeiro essa semana que passou. E isso, de certa maneira, para a obra missionária seria muito importante. Mas já tem algum tempo que o Senhor tem trabalhado no meu coração, que Ele tem poder para levantar outros homens para fazer isso. E que eu não devo ter medo do pecado dos homens. E que eu deveria cuidar mais dessa igreja, dos meus irmãos e estar presente. E daí na reunião do presbitério, eu
O presbítero Marco também já vivenciou isso demais. O conselho daqui sabe a luta que foi para desmembrar o nosso presbitério. E hoje o nosso presbitério tem 9 igrejas plantadas, mais 6 ou 7 sendo plantadas, e mais umas 20 para plantar, apoiando a África, apoiando o Rio Grande do Norte, apoiando a Espanha. E eu falei: Senhor, não tem como, eu vou te obedecer. E no sábado, os pastores que foram, eles me ligaram e disseram: foi uma bênção a reunião, correu tudo bem, glória a Deus, o nome do Senhor foi glorificado, o Senhor quebrou corações e a obra avança. E eu estava em casa, pregando na Igreja Batista na sexta, no sábado trabalhando igual louco, vivendo essa doideira que a mocidade fez comigo hoje, panqueca na hora do almoço, lanche da SAF no bombeiro, que bênção, o comandante do dia deu palavras pra gente assim, né? Ele falou que daqui a 30 anos eles vão se lembrar do que aqueles irmãos, aquelas irmãs ali fizeram. Você já pensou o que é isso? Às vezes você quer fazer algumas coisas, você tem sonhos, mas às vezes você precisa aprender a abrir mão de algumas coisas para descobrir quais são as grandes questões que Deus quer para você, porque a sua felicidade não está atrelada nas coisas que você conquista, ou que você é, nos títulos que você carrega. A felicidade está em você descobrir o que Deus quer para você. No dia que você descobre o que Deus quer para você, pode haver tumor da cabeça até os pés, pode acontecer tragédia, você pode ser traído, abandonado, decepcionado, você pode viver um inferno nessa terra. Você vai falar como Jó, eu tenho um Deus e eu sei que a vitória é minha, em nome de Jesus. Priorize, abra mão, confie que Deus vai levantar outros. Veja, às vezes não é o diabo que está destruindo a sua família, a sua igreja, a sua casa, o seu trabalho. Não são as pessoas que estão tirando a tua paz, é você está em pecado, você não está adulterando, você não está praticando atos ruins, mas você com você mesmo, você está se machucando, você está se matando, porque você ainda não entendeu o que o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso quer para a sua vida. Você está querendo decidir: eu quero isso, eu quero aquilo, meu sonho é esse, mas em algum momento você já parou para perguntar: o que o Senhor quer da minha vida? Você já parou para fazer essa pergunta? Se você não entende o que Deus quer para você, a sua vida vai ser um inferno, e mais, você vai infernizar a vida de todo mundo que está à sua volta. Porque quando você não é bênção, você é maldição. Quando da sua boca não sai ternura, sai coisa amarga, triste. E é isso que a gente vê no tempo atual. Pessoas que não têm foco, pessoas que não entendem. Quais são as grandes questões que Jó levanta? Primeiro, são 3, rapidamente. Tema a Deus sobre todas as coisas. Você vai observar uma coisa muito interessante no capítulo 27. Há 7 sessões. Jó é tipo assim que fosse um poema com 7 frases. É escandalosa a fé de Jó. Ele escreve 7 frases, em 7 frases ele fala o nome de Deus 11 vezes. Ele escreve 7 frases, nessas 7 frases nós temos absurdamente 11 vezes o nome do Senhor sendo colocado. Você sabe que isso é um termômetro para a minha vida e para a sua? Quantas vezes você fala o nome de Deus? Não falar o nome de Deus de qualquer maneira, mas você leva a sua vida abaixo do nome de Deus. Quantas vezes você diz assim: vou comprar esse remédio, mas será que é de Deus? Eu quero fazer isso, será que isso é de Deus? Olha, isso aqui é do Senhor. Você tem esse temor santo? Jó foi quem foi e nos deixou essa bênção desse texto precioso, porque tudo na vida dele era Deus. Isso é de Deus? É para o Senhor? É para a glória? Isso vai exaltar o nome dele? É por isso que quando a mulher dele fala: você perdeu tudo, abandone esse Deus, porque esse Deus não te ama. É isso que muita gente hoje pensa: serve a Deus pelo que ele pode dar, mas quando Deus tira as bênçãos, não quero mais Deus. Mas Deus deve ser amado quando a gente está bem, Deus deve ser amado quando a gente está mal. Deus deve ser adorado quando nós estamos de bom humor, Deus deve ser adorado quando nós estamos de mau humor. Deus deve ser adorado quando a gente vê os milagres na nossa vida, mas Deus deve ser adorado também quando a gente não vê milagres na nossa vida, porque Ele é Deus. Porque mais do que os milagres aqui na terra, meus irmãos, mais do que qualquer coisa que possamos ganhar nesta vida, nós precisamos ter a segurança da nossa salvação eterna.
Porque nessa vida nós podemos sofrer 70, 80 anos, 90, 100, até um pouquinho mais. Mas depois disso, para onde vai a sua alma quando Deus arrancar? Eu preciso ter a certeza da salvação, e a salvação é meu bem maior. Olha o que diz o verso 2. Você está com sua Bíblia aberta aí, você pode acompanhar. Olha só o que diz a Bíblia. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: tão certo como vive Deus. Você pode contar aí, você vai ver 11 vezes. Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. E na verdade agora a gente vai lá para o verso 8. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? E aí você chega mais adiante no versículo 11. Acaso ouvirá Deus o seu clamor em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. E o verso 13, você pode verificar. Eis qual será a parte de Deus, eis qual será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Todo-Poderoso também é Deus aí no texto. A vida dele, o ser mais importante da vida dele era Deus. E daí eu encontrei um comentarista que disse o seguinte: Jó, depois que seus filhos morreram naquela forte ventania, e seu negócio acabou como resultado da série catastrófica de eventos, sua saúde decaiu, cobrindo seu corpo de tumores, e sua febre chegou a níveis perigosos. Nunca ouvimos Jó lamentando a perda de uma transação. Ele nunca menciona ansiar por contratos lucrativos que ampliariam suas atividades comerciais, como a caravana de camelos, que era um dos negócios de Jó. Vender camelos e comprar camelos. Você não pensa nessas coisas quando está agarrado à vida por um filho. O sofrimento nos ajuda a esclarecer as nossas prioridades. Meu amado, tema a Deus sobre todas as coisas. Porque você, como eu, vai passar por determinado sofrimento. E ainda que você não passe por tanto sofrimento, um dia a morte vai chegar para você. E se você temer a Deus sobre todas as coisas, haverá esperança para você. Pense em cada dia, se você pergunta a Deus: essa decisão é tua? É da tua vontade? Eu acho, eu tenho quase certeza, que muitos de nós não estamos na posição de Jó, mas da mulher de Jó. Porque os crentes atualmente, eles estão querendo o Senhor que abençoa. Mas o nosso Senhor, antes de nos abençoar, às vezes Ele quer tratar do nosso caráter. Em alguns momentos Ele pesa a mão, porque a gente está enganando a nós mesmos, porque a gente não está sendo aquilo que a gente deveria ser, porque a gente crê quando Ele faz milagre, mas quando uma coisa ruim acontece, a gente começa a blasfemar. Eu queria que você aprendesse essa grande questão: tema a Deus sobre todas as coisas, aconteça o que acontecer. Se hoje você reconhecer que você é um murmurador, uma murmuradora, uma pessoa que reclama da vida quando as tragédias estão acontecendo, eu quero convidar você a fazer um pacto com Deus. Em sinceridade, eu não quero mentira não. Eu quero que você ore lamentando a Deus nesta noite. Eu quero que você seja sincero, mas você pode fazer essa oração agora de olho aberto. Porque eu não quero saber da sua resposta, mas Deus sabe como é que você é todo dia. Se você tem sido uma pessoa reclamadora, murmuradora, fala com Deus: Senhor, é muito difícil passar por esse problema que eu estou passando. Fala para Deus sinceramente: Senhor, quando eu perco isso, eu fico doido. Olha, Senhor, isso aqui está me machucando. Fala para Deus, Deus te ouve, Ele é misericordioso, Ele vai transformar seu coração nesta noite, eu tenho certeza disso. Diga: Senhor, eu não consigo temer o Senhor na hora do sofrimento. Senhor, quando eu entro em crise, eu já penso em largar tudo, eu esfrio na fé. Fala para Deus.
Porque Deus não te chamou para você ser igual um ioiô. Na hora que está com bênção, alegria. Na hora que está sem bênção, não. Deus te chamou para você ter a fé de Jó. Uma fé que está acima das circunstâncias. E é isso que você precisa ter. Tema a Deus sobre todas as coisas. A segunda grande questão que eu quero apresentar para os irmãos é a questão da perseverança. Jó foi um homem perseverante. Uma vez expulsaram o grande líder da igreja congregacional chamado Robert Callen. Ele estava na Ilha das Madeiras. Teve um dia que ele teve que fugir de mulher, vestido de mulher. É uma situação muito engraçada. Mas ele estava numa situação, as pessoas queriam matá-lo, né, a religião de então, e aí vestem ele de mulher e colocam ele no navio. Só que os cabras descobriram que ele estava de mulher fugindo. E aí, rapaz, foi um tal de remar rápido o barco para fugir dali. Né? Acabou que ele plantou a primeira igreja no Brasil evangélica, que é a Igreja Evangélica Congregacional Fluminense, né? A Igreja Fluminense lá no centro do Rio de Janeiro. Mas assim, é algo tão fantástico que ele sofreu muita perseguição. Quando os amigos dele falavam assim: ô Callen, olha só, vamos sair daqui porque a perseguição está muito grande. Ele dizia assim: não é porque um leão está rugindo que a gente perdeu a floresta. Às vezes você tem sonhos na sua vida. Às vezes você tem desejos. Às vezes você lançou um alvo na sua vida e leões começaram a rugir. E você está dizendo assim: vou largar, isso não era de Deus. Meu irmão, não faça isso. Só desista de um sonho se evidentemente o Espírito Santo aparecer para você e falar: sai fora. Quando você estiver passando provação, entenda que às vezes a provação é para te proteger de um mal maior. É para você aprender a perseverança, a confiança. Jó estava cheio de tumor, tinha perdido filhos, tinha perdido tudo. Mas ele continua perseverando no seu Deus. Você nesta noite pode ter perdido tudo, mas você não perdeu a Deus. Porque Deus nunca vai perder você. A promessa do Senhor Jesus Cristo é que os dele não serão perdidos. Talvez você não saiba, mas você tem um Pai que ama você. Ele não vai te deixar. É por isso que você tem que perseverar. Quando o mundo, quando os amigos disserem que você não vai conseguir, meu irmão, em nome de Jesus, lembra da história de Jó. Você diga: se Jó perseverou com um tumor, com câncer, sem mulher, sem filho, sem nada, eu vou perseverar, ainda que o meu coração esteja sangrando. Ainda que a gente tenha que cantar a música da Aline Barros diversas vezes. Pai, está tão difícil caminhar. Pai, as emoções estão... Pai, eu estou agitado. A gente canta várias vezes. Mas a gente lembra de Jó e termina dizendo: eu vou prosseguir. Senhor, me restaura nessa hora, me restaura nesse momento, porque eu confio no Senhor. O Senhor é meu Pai. Olha, se você confiar no Senhor, Deus não vai abandonar você. E quando todos acharem que você naufragou, o Senhor vai te levantar do fundo do oceano. E você vai dizer: foi bom confiar no meu Deus. Você tem um Deus. É engraçado que quando... Eu não sei se você já ouviu, já deve ter ouvido Charles Spurgeon. É o príncipe dos pregadores. O cara pregava muito. A igreja dele está até hoje lá. Eu ainda pretendo ir lá, Londres, Tabernáculo. Se você for à Inglaterra, não deixe de visitar essa igreja. 7.000 membros reunidos para ouvir esse cara. De vez em quando tinha que quebrar as janelas da igreja para que as pessoas pudessem assistir. E as pessoas faziam um acordo com os diáconos: a gente quebra, mas a gente paga durante a semana, tá bom? Porque eles queriam ouvir, era muita gente. Mas um detalhe muitas pessoas esquecem: 800 pessoas ficavam no subsolo da igreja ajoelhadas, clamando pelo poder de Deus. Spurgeon estava no centro de Londres. Ele era perseguido pelos jornais da época. Ele era um homem que às vezes sofria ataques do demônio. Mas ele sempre foi um cara extrovertido, ele brincava muito. Inclusive ele gostava muito de brincar com os presbiterianos. Porque desde aquela época os batistas não batizavam crianças, os presbiterianos batizavam. E ele era amigo de vários pastores presbiterianos e eles ficavam brincando com essas coisas, fazendo piada mesmo. Mas irmãos, teve um momento na vida de Spurgeon que ele entrou em profunda depressão. Veio um ataque tão violento da mídia. E eu não sei se você sabe, o Spurgeon durante um tempo ele fumava charuto.
E ele fumava. Pastor. O jornal descobriu isso. Você imagina a primeira página, vamos olhar aqui, página A Cidade, o Maré. Né? O vice-prefeito esse tempo aí sofreu pra caraca, né? Uma situação. O evangelho foi envergonhado, tanto que a partir daquele momento ele resolveu fazer um pacto com Deus e ele abandonou o charuto, abandonou, né? Mas o ataque foi tão violento, gente, na vida dele, que ele desanimou, ele entrou em depressão mesmo. Ele queria largar o ministério. Ele disse assim: não está valendo mais a minha vida. Eu prego o evangelho, mas olha, está dando tudo errado, eu não fui chamado por Deus. Sabe aquelas coisas que a gente pensa quando a gente está sofrendo? Deus não queria nada comigo, eu sou uma pessoa que fui rejeitada pelo pai, pela mãe. Poxa, eu queria ter uma família assim, mas minha família é assada. Ele entrou muito, ficou cheio de complexo, ninguém me ama. E ele ficou arrasado. A senhora Spurgeon, esposa dele. É por isso que o missionário que teve hoje aqui pela manhã, ele falou 2 vezes isso, eu guardei no coração. É bom ver uma igreja cheia de mulheres. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. E hoje eu quero que mulheres saiam daqui mais sábias. Sabe o que a senhora Spurgeon fez? Ela pegou Mateus capítulo 5, pegou um cartaz, tipo cartolina, um papel grande, e com a própria mão ela escreveu o versículo 11 e 12 de Mateus capítulo 5, em letras gigantes. Esse versículo diz o seguinte, os 2 versículos: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. No outro dia, Spurgeon acorda, mas não estava tudo normal, porque a senhora Spurgeon, enquanto o Spurgeon macho estava dormindo, ela subiu na cama, colocou a escada e ela colou esse cartaz no teto, na direção do Spurgeon. Quando ele acordou de manhã, ele viu um trem ele não saiu nem da cama, ele estava de costas e ele leu aquilo. E ele fez assim, eu não sei como ele fez assim, né? Quem nasce com a corda não revela o olho. Fez assim, eu estou tendo um sonho. Ele pensou que o anjo estava falando com ele, que ele estava já no céu, e ele falou: não é possível. Aí ele leu de novo. E aí ele não tirou óculos, porque ele estava de óculos. Eu não durmo de óculos. Mas ele, de novo. E a história conta que ele diversas vezes fez isso. Eu estou sonhando, porque ele não sabia que era a esposa que tinha feito aquilo. E ele leu. Num determinado momento, quando ele estava lendo aquele versículo, o Espírito Santo rasgou a alma dele. E ele diz assim: caraca, eu sou de Deus. Ele se levantou da cama, lavou o rosto, deu um abraço na esposa: minha mulher, tu és uma bênção. Agora eu sei que eu sou de Deus. Agora eu sei que a palavra fala ao meu coração. Ele retomou o ministério, ele enfrentou os inimigos e Deus o tornou como o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores do mundo. A sua tragédia, a perseguição, aquilo que você acha que é a destruição da sua vida, é Deus moldando o seu caráter. Meu irmão, persevere no que você acredita, persevere no Senhor, porque o Senhor vai te dar a vitória, como tem dado a vitória para muitos servos do Senhor. Amém. O homem falha, a igreja falha, o marido falha, a esposa falha, o filho falha. Mas eu quero te dizer uma coisa: o seu Deus, ele nunca falhará. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos. Saia daqui hoje da certeza de que você é mais do que vencedor pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pense na situação de Jó. Diz o Swindoll: ele está falido, sem filho, sem amigo, doente, coberto de dores, de febre alta e dores constantes. Acima de tudo, ele é mal interpretado, o acusam de pecados secretos, sendo agora rejeitado por aqueles que antes o respeitavam. Como é possível para ele continuar? Só há uma resposta: a sua visão de Deus, que o faz perseverar, e não o que os outros estão dizendo. De acordo com isso, ele refaz o caminho e ele caminha para a vitória, porque Deus restituiu tudo que tinha tomado dele.
Se você perseverar, você vai ver a glória do Senhor. Amém. Lucas 21, verso 19 diz: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Romanos 5, verso 3 e verso 4 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Na hora da tragédia, saiba que você tem um Deus. Amém. Persevera no Senhor, porque a tragédia ela só está moldando o seu caráter para mostrar para as pessoas que você tem um Deus. No dia que o mundo disser para você, filho de Deus, você está destruído, receba, mas no seu coração tenha certeza que quando Deus chama um filho, não é para destruição, é para vitória e para glória. Terceira lição, para a gente encerrar: sabedoria de Deus na vida de Jó. 3 coisas eu falei nesta noite e vou terminar com essa. Primeiro, tema a Deus sobre todas as coisas. Segundo, persevere. Quanto mais difícil ficar, mais santo você seja, mais puro. Busque mais servir o Senhor, não para. A carne vai falar, fica de cama. Né? Eu sou assim. Quando eu estou triste, eu só quero ficar na cama. Não quero atender telefone, minha esposa sabe disso. Desliga o celular. Eu estou mal, me respeito. Mas aí o Espírito Santo faz o que fez na vida do esposo. Levanta. E aí os milagres começam a acontecer para a glória do Senhor. Você vai ver Jó falando da sabedoria do Senhor. E aí no verso 8 ao 9, eu queria que você lesse comigo. Você pode ler de novo? A grande questão que a gente está colocando. Leia comigo, verso 8 e 9 do capítulo 27. O que diz aí as duas perguntas? Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu valor em que sobrevindo a tribulação? 3 questões para Jó. Deus é Senhor dos céus e da terra, soberano. Segundo, rejeitar a Deus é ser ímpio, perverso, e essa não é a boa escolha, porque a gente vai para o inferno se a gente for ímpio e perverso. E terceira questão, olhar com os olhos de Deus nos tempos difíceis da vida. Isso você vai ver aí do verso 1 ao verso 6, porque as perguntas surgem disso. Jó está passando um sofrimento e as pessoas mandam que ele abandone a Deus. E aí ele vai dizer, você pode verificar a partir do verso 2. Tão certo como vive Deus, e eu já li, mas eu quero ler de novo, que me tirou o direito, ou seja, Deus tirou a minha vida, tirou meu direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão o quê? Nem a minha língua pronunciará longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire. Nunca afastarei de mim a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Isso é sabedoria de Deus. É manter a integridade quando tudo está dando errado. Mas eu estou contando isso para você, porque quando você passa por luta e por sofrimento, aparecem boas coisas aos seus olhos para te safar. Quando você está apertado, você está no sufoco, o diabo manda demônios de gravata para tentar dizer, ó, faz isso aqui errado, isso aqui não tem problema não, ó, vai resolver logo o seu problema. Na sabedoria de Deus, que Jó viveu, e por isso que Deus restituiu todas as coisas que ele perdeu, Jó não se corrompeu, não perdeu a sua integridade. O terceiro conselho que eu quero dar para você pode estar no saldo, você pode estar no sufoco. Não minta, não peque contra Deus, mantenha o seu caráter. Receba cestas básicas dentro da sua casa, mas não receba pecado dentro do seu lar. Você tem um caráter, não perca a sua honra com as ofertas que o diabo manda as pessoas oferecerem a você, porque é laço, é armadilha, é laço do passarinheiro. Você pensa que está te ajudando, mas você vai arrumar mais dor de cabeça. Quando você estiver no sufoco, procura o pastor para ajudar. Pastor, olha, eu estou no sufoco, pastor, e apareceu um cara que queira me oferecer um dinheiro para fazer isso.
Eu já vi crente sendo convidado para ser avião de boca de fumo. Você está pensando que para ganhar pouco? Quando eu era membro da igreja da Rural, diácono lá, teve um filho de uma irmã, e a irmã sofreu muito. O menino lutando para arrumar um emprego não conseguia. O tráfico chegou para ele e te deu R$500 por semana. Isso tem 10 anos, você pensa no dinheiro. Sabe para quê? Para soltar fogos no morro. 500 conto. Há 10 anos atrás. Você está pensando que é uma tentação fácil para um jovem que está querendo trabalhar? Ah não, pastor. Irmão, então vamos ser hipócritas. Existem situações na nossa vida que a gente quer pela lei do mais fácil. Mas Jó nos dá uma lição. Não abandone. O capítulo 28 eu não vou ler, porque senão a gente não vai conseguir a ceia. Eu sei que nós estamos cansados. Mas se você ler o capítulo 28, leia em casa. Eu chorei enquanto eu li o capítulo 28. Porque, o capítulo 28 de Jó coloca Eike Batista. Se bem que o Eike Batista já foi colocado em queda, o bichinho perdeu, o dinheiro está doido. Mas o capítulo 28 é uma aula de mineração. Como que você extrai ouro, extrai prata, extrai minério de ferro. Uma coisa fantástica. E Jó vai dizer assim, olha o que os homens fazem. Cavam buracos, cavam cavernas. Eles vão a lugar que a gente não acredita. Descem 200 metros, 1.000 metros, 2.000 metros para arrancar. Eles mexem um pouquinho de areia ali, sai ouro. É uma pena. E no capítulo 28 vai dizer que as pessoas lutam tanto, cavam tanto buraco para tentar arrumar riqueza, mas se esquecem que há algo mais valioso do que o dinheiro. É a sabedoria que vem do céu. Faça um pacto com Deus. Peça temor. Peça perseverança. E peça a sabedoria do Senhor. Sabedoria é olhar a vida segundo os olhos de Deus. Eu estou sofrendo, meus parentes estão olhando e dizendo que eu estou sofrendo como pode, sou crente. Minha mãe morreu com depressão, 14 anos. Meus tios queriam levar a espada de São Jorge, um dia levar a espada de São Jorge para bater na minha mãe. Eles nunca tinham me visto nervoso. Eu não mandei eles enfiarem a espada de São Jorge onde vocês estão pensando. Mas eu peguei aquilo e joguei fora. Queriam botar cocada em cima do guarda-roupa. Falei, dá isso para a criança comer, meu Deus. Queriam botar copo. Porque o mundo acha que pode resolver os problemas das pessoas assim. E as pessoas diziam, olha, mas sua mãe está com depressão, você é seminarista, pastor, olha, está com espírito mal, olha, você fez alguma coisa errada, deixa a gente ajudar com a nossa religião, porque a gente é esperto. Mantenha a sua integridade. Jó não tomou banho de arruda, Jó não foi no centro espírita, Jó não foi na Umbanda, Jó não fez nada. Jó falou assim, olha, o Deus que eu sirvo, ele pode me matar, mas eu vou morrer com ele. Porque se eu morrer com ele, eu sei que eu vou entrar no céu. Mas se eu não morrer com ele, eu não terei esperança. Eu vou gritar na hora da morte, me socorre, estou vendo negridão, estou vendo escuridão. Mas Deus não vai me socorrer, porque enquanto ele estava vivo, ele não teve fé, ele não creu. Para morrer bem, é preciso viver bem. E viver bem é viver no temor do Senhor, é viver perseverando, mesmo nas lutas. E é pedir a Deus todos os dias me dar sabedoria para eu não blasfemar contra o teu nome. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Por isso que o ímpio vai para o inferno, o perverso. Mas a Bíblia termina. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu posso ter entristecido seu coração nessa noite, porque eu não vim prometer para você riqueza nem bênçãos. Eu vim prometer para você a vida eterna. Eu não sei se você será um grande conquistador de almas ou se Deus tem planos para você sofrer durante um tempo. Mas uma coisa eu tenho certeza: se agarre no Deus de Jó, com temor, perseverança e sabedoria. Porque no dia que você bater as botas,
você vai entrar na casa celestial. Amém. E você vai cantar no hino. Glória a Deus. Eu verei meu pai, minha mãe, minha filha. E eu quero ver você no céu. Não olha para o seu problema mais. Olha para o Deus que você tem. Porque o Deus que você tem, Ele não vai desamparar você, creia nisso. Que Deus te abençoe, irmão. Vamos fazer uma oração. Vamos colocar de pé, por favor. Eu quero chamar os presbíteros para a vida. Lembrando que a mesa não é da igreja presbiteriana. Assim, você que já foi batizado em qualquer igreja evangélica, você deve, é obrigação sua, participar da ceia do Senhor conosco. Eu quero clamar a Deus pela sua vida nesta hora. Você pode dar a mão